Bilionário finge ser pobre em um restaurante, mas somente a mãe pobre com a filha decide dividir sua comida com ele. Antônio Medeiros tinha tudo, literalmente tudo. 3 mansões espalhadas em diferentes países, uma coleção de carros que impressionaria qualquer entusiasta, empresas lucrativas em 5 continentes e uma conta bancária com tantos zeros que ele mesmo já tinha perdido a conta. Aos 38 anos, construiu um império partindo do zero. Começou vendendo softwares de segurança na garagem de casa e, 15 anos depois, comandava uma das maiores empresas de tecnologia do hemisfério norte. Revistas de negócios colocavam seu rosto na capa, jornalistas disputavam entrevistas, investidores imploravam por reuniões. Seu nome era sinônimo de sucesso, ambição, visão de futuro. Antônio Medeiros era o homem que transformava ideias em ouro, mas havia um detalhe que ninguém via nas capas das revistas. Antônio Medeiros era profundamente solitário. Ele não tinha amigos de verdade, apenas sócios, parceiros de negócio, pessoas que orbitavam ao redor dele querendo algo. Dinheiro, conexões, oportunidades. Sua família? Bem, eles ligavam, sempre ligavam. Mas apenas quando precisavam de algo. Um empréstimo aqui, um favor ali. Nunca ligavam só para saber como ele estava. E quanto ao amor, esse barco tinha naufragado há muito tempo. 3 anos atrás, Antônio estava noivo. Amanda Guimarães. Linda, elegante, sofisticada, com um sobrenome que abria portas. Ela era tudo o que ele achava que queria. Refinada, culta, sempre impecável. Ele planejava um futuro com ela. Imaginava filhos, tardes tranquilas, envelhecer juntos. Até que, 2 semanas antes do casamento, o mundo dele desmoronou. Foi num sábado à tarde. Amanda tinha saído para o salão. Ou era isso que ela disse. Antônio estava em casa, trabalhando, quando pegou o notebook dela emprestado. O dele estava sem bateria, quando abriu a tela e as mensagens estavam ali. Abertas, explícitas, conversas com outro homem. Não eram apenas mensagens românticas, eram confissões, planos. Amanda estava grávida, de 2 meses, e o filho não era de Antônio, era de Rafael, um ex-namorado que nunca tinha saído completamente da vida dela. Mas o pior não era a traição. O pior era o plano. Nas mensagens, Amanda explicava tudo para o amante. Ela ia casar com Antônio, ter o bebê, esperar 1 ou 2 anos. Depois, pedir divórcio e garantir uma pensão milionária. Ela e Rafael já tinham até escolhido o país onde iam morar depois. Antônio leu cada palavra. Sentado ali, sentindo algo dentro dele morrer lentamente. Cancelou o casamento na segunda-feira. Mandou Amanda embora. Ela chorou, gritou, implorou, negou tudo. Disse que as mensagens eram falsas, que alguém tinha invadido a conta dela. Mas Antônio não era idiota. Desde então, ele se fechou. Parou de confiar nas pessoas. Parou de se abrir. Construiu muros tão altos ao redor de si mesmo que ninguém mais conseguia alcançá-lo. Trabalho, reuniões, contratos. Era só isso. Nada de sentimentos, nada de riscos. Mas com o tempo, algo começou a doer. Não era solidão comum. Era um vazio imenso que ocupava cada canto da alma dele. Antônio acordava em lençóis de seda, numa mansão de 10 quartos, e se sentia mais sozinho do que um náufrago numa ilha deserta. Ele olhava no espelho e não reconhecia mais o homem que via. Quem era aquele? Um empresário bem-sucedido? Um bilionário vazio? Um homem quebrado fingindo estar inteiro? Foi então que uma pergunta começou a martelar na cabeça dele. Ainda existe bondade no mundo? Bondade de verdade? Sem interesse? Antônio queria saber. Precisava saber. Porque se ainda existisse, talvez houvesse esperança. E foi assim que, numa terça-feira nublada, ele decidiu fazer um teste. Abriu o armário e ignorou os ternos italianos. Vasculhou o fundo e encontrou uma calça jeans desbotada, uma camiseta cinza simples e um moletom verde musgo. Vestiu tudo. Tirou o relógio suíço. Deixou a carteira de couro em casa e pegou apenas algumas notas amassadas e moedas. Olhou-se no espelho. Um homem comum, cansado,
invisível, perfeito. Saiu de casa sem avisar ninguém, sem motorista, sem segurança, sem celular, apenas ele e a cidade. Caminhou até o ponto de ônibus e esperou. Quando o ônibus chegou, entrou, pagou a passagem e sentou no fundo. Ninguém olhou para ele, ninguém se importou. Desceu no centro da cidade, numa região que ele só conhecia de carro, ruas movimentadas, calçadas rachadas, lojas pequenas, gente apressada. A vida acontecia ali de um jeito que ele não via fazia anos. Crianças correndo, vendedores gritando, mulheres negociando. Era tudo tão humano, tão real. Antônio caminhou por quase meia hora, apenas observando. E então viu um restaurante pequeno, espremido entre uma farmácia e uma loja de tecidos. A fachada era simples, com tinta descascada e uma placa de madeira que dizia Restaurante Família. Nada sofisticado, apenas um lugar comum. Ele respirou fundo e entrou. O sino tilintou. Algumas cabeças se viraram e voltaram às suas conversas. Antônio escolheu uma mesa no canto, perto da janela. Sentou e esperou. 5 minutos se passaram. Uma garçonete de avental vermelho passou direto por ele, carregando pratos para outra mesa. Ele tentou fazer contato visual. Ela nem percebeu. Um casal ao lado recebeu cardápios, pediu bebidas, foi atendido com sorrisos. Antônio continuou esperando. 10 minutos. Ele ergueu a mão discretamente. Nada. A mesma garçonete passou de novo, limpando uma mesa. Antônio pigarreou. Ela não virou a cabeça. 15 minutos. Um grupo de amigos entrou rindo, ocupou a mesa ao lado e foi imediatamente atendido. Pedidos anotados, refrigerantes servidos, conversa animada. Antônio observou tudo em silêncio. Ninguém o via, ninguém se importava. E tal estranhamente ele não estava bravo. Estava apenas confirmando algo que já suspeitava. Invisibilidade era o preço da simplicidade. Quando você não tem nada a oferecer, você não existe. Finalmente, após 20 minutos, a garçonete parou perto dele. Mas não com gentileza, com impaciência. O que vai querer? Antônio olhou para ela. Viu o cansaço nos olhos, a postura curvada de quem passa o dia em pé. Um copo de água, por favor. Ela franziu a testa. Só isso? Só isso? A garçonete revirou os olhos, anotou algo e foi embora. Antônio ficou ali, sozinho, enquanto o restaurante fervilhava ao redor. Conversas, risadas, talheres batendo, vida acontecendo. E ele, ali, completamente ignorado. A água chegou 5 minutos depois, num copo com manchas com gelo velho. A garçonete praticamente jogou o copo na mesa e saiu. Antônio pegou o copo, olhou para a água turva e se perguntou se aquilo era tudo o que as pessoas mereciam quando não tinham nada. Ele bebeu um gole. A água estava morna. Ficou ali por mais 15 minutos, apenas observando. Casais jantando, famílias rindo, amigos celebrando. Todos pareciam tão conectados, tão vivos. E ele, com todo o dinheiro do mundo, se sentia morto por dentro. Foi quando a porta se abriu novamente, o sino tilintou. E dessa vez, algo mudou. Uma mulher jovem entrou, por volta dos 25 anos, com cabelos loiros presos num rabo de cavalo simples. Ela era bonita de um jeito natural, sem maquiagem, com olhos claros cansados, mas ainda brilhantes. Vestia roupas limpas, mas desgastadas. Jeans com um remendo no joelho, tênis surrados, uma blusa branca que já tinha visto dias melhores. E ao lado dela, segurando firme em sua mão, estava uma menina pequena. Não devia ter mais de 5 anos. Também loira, com cabelos finos caindo sobre os ombros, olhos claros enormes observando tudo com curiosidade. Ela vestia um vestidinho rosa desbotado, um pouco curto. Nos pés, sandálias de plástico. Nas costas, uma mochilinha remendada. As duas pararam na entrada. A mulher olhou ao redor, procurando uma mesa. O restaurante estava cheio. Havia apenas 2 livres, uma no centro, exposta, e outra perto de Antônio, mais discreta. Elas vieram na direção dele. A mulher ajudou a menina a subir na cadeira, tirou a mochilinha e só então se sentou. Ela respirou fundo,
Fechou os olhos por um segundo, como se aquele momento fosse um luxo raro. A garçonete apareceu quase imediatamente, muito mais rápida do que tinha sido com Antônio. Oi, Maia. Tudo bem, meu querida? Tudo, sim, Rose. A mulher, Maia, sorriu. Era um sorriso cansado, mas verdadeiro. A gente vai querer um prato de macarronada, aquela sua com molho vermelho. E só um? Só um? A gente divide. Não havia vergonha na voz, apenas honestidade. A garçonete olhou para a menina que balançava as pernas e depois para Maia. Algo passou pelo rosto dela. Compaixão. Ela acenou e foi embora. Antônio observou tudo. Ele não conseguia desviar o olhar. A menina tirou da mochilinha um livrinho de colorir amassado e um lápis vermelho. Maia sorriu, pegou o lápis, conferiu a ponta e entregou de volta. E só esse por enquanto, tá, amor? Senão a gente perde os outros. Tá bom, mamãe. A voz da menina era doce, cheia de inocência. Ela começou a pintar com concentração, a língua para fora. Maia ficou ali, quieta, apenas observando a filha com um olhar que Antônio reconheceu. Era amor puro, amor que dói, amor que carrega o mundo e ainda assim sorri. O prato chegou 10 minutos depois. Grande, fumegante, cheirando a tomate e manjericão. A garçonete deixou 2 garfos e piscou para Maia. Obrigada, Rose, Maia falou baixinho. A menina largou o lápis, os olhos arregalados. Mamãe, tá cheiroso. Então vamos comer, né, antes que esfrie. Maia serviu uma porção generosa no lado da filha e pegou uma bem menor para si. Foi nesse momento que a menina virou a cabeça e olhou diretamente para Antônio. Ele congelou. Os olhos claros da criança estavam fixos nele. Curiosos, inocentes, sem julgamento. E então, ela virou para a mãe e sussurrou, mais alto o suficiente. Mamãe, ele tá com fome igual a gente? Maia seguiu o olhar da filha. Viu Antônio ali, sozinho. Viu o copo vazio. Viu a mesa sem comida. E algo mudou no rosto dela. Ela hesitou por 2 segundos. Olhou para o prato, olhou para ele, olhou para a filha, e então levantou da cadeira, pegou o prato que tinha acabado de receber, o jantar das 2, e caminhou até Antônio. Ele arregalou os olhos. Com licença. A voz dela era suave, mas firme. A gente pediu demais. Quer dividir com a gente? Antônio ficou sem palavras. Pode comer, moço. A gente divide. A menina apareceu ao lado da mãe, sorrindo com 2 dentes faltando na frente. Puro, desarmante. Mamãe, ele tá com fome igual a gente? Maia colocou o prato na mesa dele, pegou o garfo extra e serviu uma porção generosa, sem esperar confirmação, sem pedir nada em troca. A gente sempre divide, ela disse olhando nos olhos dele. Ninguém precisa passar fome quando tem comida na mesa. Minha mãe sempre dizia isso. E então, antes que ele pudesse reagir, ela voltou para a mesa, pegou a filha no colo e sentou. As 2 começaram a comer o que restou, dividindo, rindo baixinho, como se não tivessem acabado de fazer algo extraordinário. Antônio olhou para o prato. O vapor subia. O cheiro era bom, mas o que realmente o atingiu não foi a comida, foi o gesto. Elas tinham tão pouco e mesmo assim deram. Ele sentiu algo queimar nos olhos, piscou rápido, não podia chorar. Comeu devagar, cada garfada diferente. Não era o sabor, era o significado, era a humanidade. Era a bondade que ele achava que não existia mais. Quando terminou, chamou a garçonete. Quero pagar a conta delas também. A garçonete sorriu de um jeito estranho. Ah, querido, elas já pediram para pagar a sua. Antônio sentiu como se tivesse levado um soco. Como assim? A Maia pediu para colocar tudo na conta dela. Disse que você parecia sozinho e que ninguém merece comer sozinho. Ele não conseguiu responder. Apenas acenou, pagou tudo e deixou uma gorjeta generosa. Depois, saiu do restaurante com as pernas trêmulas, mas não foi embora. Ficou do outro lado da rua, escondido, observando. Esperou até que Maia e Sophie saíssem. Elas apareceram 5 minutos depois de mãos dadas.
A menina pulando, a mãe sorrindo com aquele cansaço bonito de quem ama. E Antônio as seguiu, não para assustá-las, mas porque precisava saber. Precisava entender quem eram aquelas pessoas que fizeram o que o mundo inteiro deveria fazer. Mas ninguém faz. Elas pegaram um ônibus. Ele pegou um táxi e pediu para o motorista seguir de longe. Desceram num bairro simples, com ruas estreitas, postes com luz fraca, casas pequenas. Caminharam até uma casa no fim da rua, pequena, com tinta descascada, mas limpa, com florezinhas plantadas numa lata velha na janela. Sophie entrou pulando. Maia trancou a porta. E Antônio ficou ali, parado na esquina, olhando para aquela casa. Algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez em 3 anos, ele sentiu algo além de vazio, sentiu esperança, e soube, naquele momento, que sua vida nunca mais seria a mesma. 2 dias se passaram desde aquela terça-feira no restaurante. 2 dias em que Antônio não conseguiu parar de pensar naquelas duas. Na menina loira de olhos claros que viu um estranho com fome e quis dividir. Na mãe que ensinou a filha a enxergar os outros, mesmo tendo tão pouco. Ele tentou voltar à rotina, reuniões, contratos, relatórios, mas nada fazia sentido. As palavras dos executivos soavam vazias. Os números nas planilhas pareciam sem importância. Tudo o que ele construiu parecia repentinamente pequeno comparado àquele gesto simples no restaurante. Antônio passou as 2 noites acordado, olhando para o teto do quarto enorme, pensando. Pela primeira vez em 3 anos, algo dentro dele tinha se mexido. Algo que ele achava que estava morto. Na quinta-feira de manhã ele tomou uma decisão. Vestiu um terno azul marinho, impecável. Ajeitou a gravata no espelho e pegou as chaves do carro. Dirigiu até aquele bairro simples, com ruas estreitas e casas grudadas umas nas outras. Estacionou na esquina e caminhou até a casa no fim da rua. A mesma casa pequena, a mesma tinta descascada, as mesmas flores plantadas na lata velha na janela. Antônio parou na frente da porta de madeira gasta e respirou fundo. O coração batia forte. Ele não sabia exatamente o que ia dizer. Não tinha um plano. Apenas sabia que precisava estar ali. Bateu na porta 3 vezes. Passos leves do outro lado. A porta se abriu. E lá estava ela. Sophie. A menina loira de vestidinho rosa, agora usando um conjuntinho azul claro, com os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Ela olhou para ele, piscou 2 vezes, e então os olhos claros se arregalaram de reconhecimento. "Mamãe, mamãe!" ela gritou, virando a cabeça, mas sem tirar os olhos de Antônio. "É o moço do restaurante. O que estava com fome." Antônio não conseguiu evitar um sorriso. Passos mais pesados se aproximaram. Maia apareceu atrás da filha, secando as mãos num pano de prato. Ela usava shorts simples e uma camiseta desbotada, os cabelos loiros presos num coque bagunçado. Quando viu Antônio, parou. Os olhos claros dela se estreitaram. Desconfiança imediata. "Sophie, vai para dentro", ela disse com voz firme, mas calma. "Mas mamãe..." "Agora, amor." A menina obedeceu, mas continuou espiando pelo corredor. Maia cruzou os braços e se apoiou no batente da porta. Não era hostilidade, era proteção. A postura de quem já foi enganada antes e aprendeu a desconfiar. "Posso ajudar?" A voz dela era controlada. Antônio engoliu em seco. De repente, todas as palavras que tinha ensaiado no caminho sumiram. Eu só queria agradecer pelo que vocês fizeram no restaurante." Maia não disse nada. Apenas esperou. "Aquele gesto de vocês me acordou, me fez querer acreditar de novo." Ela continuou em silêncio, estudando ele. Os olhos dela examinavam o terno caro, o relógio no pulso, o carro importado estacionado na esquina. E então voltaram para o rosto dele, procurando algo. Sinceridade, talvez, verdade. "Você não precisava vir até aqui só para agradecer", ela disse finalmente. "Eu sei, mas eu precisava conhecer vocês. Entender quem faz algo assim." "Algo assim?" Maia arqueou uma sobrancelha. "Dividir comida? Qualquer pessoa decente faria."
Não. Antônio balançou a cabeça. Qualquer pessoa decente deveria fazer. Mas ninguém faz. Eu passei 20 minutos naquele restaurante sendo ignorado. E vocês tinham tão pouco e mesmo assim deram... Algo mudou no rosto dela. A desconfiança diminuiu um pouco. Não sumiu, mas diminuiu. A gente não tem muito, Maia disse baixinho. Mas a gente tem o suficiente para dividir. Minha mãe me ensinou assim, e eu ensino minha filha do mesmo jeito. Sua mãe era uma mulher sábia. Era. A dor passou rápido pelos olhos dela. Ela morreu faz 3 anos. Mas deixou isso. Deixou a lição. Antônio assentiu, respeitando o silêncio que veio depois. Sophie apareceu de novo no corredor, agora segurando uma boneca de pano. Mamãe, ele pode entrar? A voz aguda e animada quebrou a tensão. Ele parece legal, e ele comeu a comida que eu dei. Maia olhou para a filha. Olhou de volta para Antônio. E então, com um suspiro que carregava 1000 preocupações, deu um passo para o lado. Entra. Antônio entrou. A casa era minúscula. Uma sala que também era cozinha, com uma mesa de madeira velha, 2 cadeiras desemparelhadas, um sofá surrado, mas limpo, coberto com uma manta colorida. Tudo era simples, mas tudo era cuidado. Havia flores secas num copo na janela. Desenhos de criança grudados na geladeira com ímãs. Fotos numa moldura barata, mostrando Maia e Sophie sorrindo. Era um lar. Pequeno, mas era um lar. Maia fechou a porta e indicou o sofá. Senta. Ele sentou. Sophie correu e sentou ao lado dele, olhando com curiosidade. Você é rico? A menina perguntou sem rodeios. Sophie? Maia repreendeu, mas Antônio riu. Ele respondeu honestamente. Muito rico. Então por que você estava sozinho no restaurante com fome? Sophie, chega, Maia disse. Mas havia curiosidade nos olhos dela também. Antônio olhou para Maia. Eu queria testar algo. Queria saber se ainda existia bondade no mundo. Bondade de verdade. Então me vesti simples e fui num restaurante. Pedi só água. Fui ignorado. Por todo mundo. Até vocês chegarem. Maia se sentou na cadeira em frente, ainda com os braços cruzados. E o que você descobriu? Que existe, ele disse, olhando nos olhos dela. Que ainda existe gente boa, gente que se importa, gente que vê os outros. E que essa gente, às vezes, é quem tem menos. Sophie balançou as pernas, sorrindo. A vovó dizia que a gente tem que dividir, sempre. Sua avó estava certa. Maia estudou ele por mais alguns segundos, e então, como se tivesse tomado uma decisão, relaxou um pouco os ombros. Aqui, ninguém promete nada. Quem fica é de verdade. Antônio entendeu o recado. Era um aviso, mas também era um convite. Eu entendo. Não sei se você entende, Maia disse, a voz firme. Eu não sei quem você é, não sei o que você quer, mas eu sei que tem uma filha para proteger, e eu não deixo ninguém entrar na vida dela se não for para ficar. Eu não vim aqui para machucar vocês. Antônio disse com sinceridade. Vim porque vocês me lembraram de algo que eu tinha esquecido. Que existe gente boa no mundo. E eu queria conhecer vocês. Queria saber mais. Maia o observou. Viu algo no rosto dele. Solidão, talvez. Verdade. Tá bom. Ela disse finalmente. Você quer saber? Então eu vou contar. Sophie se aninhou no sofá, abraçando a boneca, como se já soubesse que a mãe ia contar a história dela. Maia respirou fundo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Minha mãe ficou doente e alguém tinha que pagar as contas. Então eu larguei a escola e fui aprender a fazer unha. Fiz curso num salãozinho barato, desses que cobram quase nada, e comecei a trabalhar. Ela olhou para as próprias mãos como se ainda pudesse ver a menina que foi. Trabalhei em vários lugares, alguns bons, outros ruins. Ganhava pouco, mas era o suficiente. Minha mãe melhorou um pouco, mas nunca voltou a trabalhar. Então eu sustentava nós duas. Você tinha 14 anos, Antônio disse baixinho, mais para si mesmo do que para ela. Tinha, mas não tinha escolha. Maia deu de ombros. Quando eu tinha 19, conheci o pai da Sophie. Achei que ele era diferente. Achei que a gente ia construir algo junto.
A voz dela ficou mais dura. Quando eu contei que estava grávida, ele sumiu, literalmente. Mudou de cidade, trocou de número, bloqueou tudo. Nunca mais vi, nunca mais soube nada. Sophie olhou para a mãe com aqueles olhos grandes e disse: "Mas tá tudo bem, né, mamãe? A gente tem uma a outra." Maia sorriu, e foi o sorriso mais bonito que Antônio já tinha visto. "A gente tem, sim, meu amor." Ela voltou a olhar para Antônio. "Minha mãe morreu quando a Sophie tinha 2 anos. Câncer, rápido, e aí fiquei só eu e ela. Continuo trabalhando como manicure. Faço unhas em casa. Vou na casa das clientes. Trabalho num salão 2 vezes por semana. Faço o que posso. Não é muito, mas é honesto. E a gente tá bem. A gente se vira." Havia orgulho na voz dela. Orgulho de quem batalha, de quem não desiste, de quem cria uma filha sozinha e ainda assim ensina ela a dividir com quem tem fome. Antônio sentiu uma admiração imensa por aquela mulher. "Você é incrível." Ele disse simplesmente. Maia piscou. Surpresa. "Eu não sou nada demais. Só faço o que qualquer mãe faria." "Não." Antônio se inclinou para frente. "Você faz mais, muito mais. Você ensinou sua filha a ver os outros, a se importar, a dividir, mesmo tendo pouco. Isso é raro. Isso é especial." Maia desviou o olhar, claramente desconfortável com o elogio. Antônio respirou fundo. Era a hora. "Só eu quero fazer algo por vocês." Os olhos dela voltaram para ele imediatamente. A desconfiança de volta. "A gente não precisa de caridade." "Não é caridade," ele disse rápido. "É uma proposta de negócios." "Que tipo de proposta?" "Quero abrir um salão, com você, como sócios." Maia arregalou os olhos. "O quê?" "Você entra com o talento. Eu com a estrutura. Você tá louco? Você nem me conhece." "Eu sei." Antônio disse calmamente. "Mas eu vi o suficiente. Vi que você trabalha duro. Vi que você é honesta. Vi que você tem um coração bom. E eu sei reconhecer talento quando vejo. Você é manicure há quanto tempo?" 11 anos. 11 anos de experiência. "Você tem clientela?" "Tenho algumas clientes fixas, sim." "Então você sabe fazer o trabalho, sabe lidar com gente, sabe o que funciona e o que não funciona. Você tem tudo o que precisa. Só falta o lugar certo, e eu posso dar isso." Maia balançou a cabeça, incrédula. "Por que você faria isso?" "Porque vocês me deram algo que eu não conseguia mais encontrar, esperança." "E por que eu posso?" "Porque eu tenho dinheiro sobrando e nenhum motivo para usá-lo. E porque eu quero fazer algo que importa, algo real." Sophie, que tinha ficado quieta até então, pulou no sofá animada. "Vai ter espelho com luzinha?" Antônio riu, surpreso. "Vai ter espelho com luzinha, sim. E cadeira giratória? Quantas você quiser." A menina bateu palmas empolgada, mas Maia ainda estava em choque. "Eu não sei. Isso é muito. É rápido demais." "Eu sei." Antônio disse com calma. "E você não precisa decidir agora. Pensa, quanto tempo você quiser. Mas a oferta é real. Eu quero fazer isso. Com você." Maia olhou para a filha, que sorria de orelha a orelha. Olhou de volta para Antônio. "E se não der certo?" "A gente faz dar certo," ele disse com convicção. "Você conhece o trabalho. Eu conheço negócios. Juntos, a gente constrói algo bom, algo seu. Meu? Seu. O salão seria registrado no seu nome também. Sociedade 50% cada. Você não trabalha para mim. Você trabalha comigo." Maia ficou em silêncio, processando. Sophie se virou para a mãe com aqueles olhos enormes. "Mamãe, você ia ter seu próprio salão, igual você sempre sonhou." "Eu nunca contei isso para você," Maia disse baixinho. "Mas eu sei." A menina sorriu. "Você fica olhando para as fotos no celular. De salão bonito." "Eu vejo." Maia engoliu em seco. Os olhos brilharam, mas ela piscou rápido. Antônio esperou. Não pressionou. Apenas esperou. Finalmente, depois de um silêncio que pareceu durar uma eternidade, Maia olhou para ele. "Se a gente fizer isso, tem que ser do jeito certo. Nada de me tratar como se você estivesse fazendo um favor. A gente é sócios ou não é nada.
Sócios. Antônio confirmou. Iguais. E nada de promessas vazias. Se você entrar, você fica. Eu fico. Maia estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal de mentira. Não encontrou. Tá bom. Ela disse finalmente, a voz ainda incerta, mas com um brilho de esperança nos olhos. Seu agente pode tentar. Sophie gritou de alegria e pulou no pescoço da mãe. A gente vai ter um salão, mamãe, um salão de verdade. Maia abraçou a filha, os olhos finalmente permitindo que as lágrimas caíssem. A gente vai sim, meu amor. Antônio sorriu. Pela primeira vez em 3 anos, sentiu que estava fazendo algo que realmente importava. Algo real, algo verdadeiro. E pela primeira vez, sentiu que talvez, apenas talvez, ele pudesse reconstruir o que tinha quebrado dentro dele. Uma conexão de cada vez. O sábado amanheceu ensolarado, com aquele tipo de luz dourada que faz tudo parecer um pouco mais cheio de possibilidades. Antônio estacionou o carro na frente da casa pequena às 9 da manhã em ponto. Tinha combinado com Maia de levá-las para o centro da cidade para procurar o lugar perfeito para o salão. Ele mal tinha dormido na noite anterior, planejando mentalmente os bairros que poderiam funcionar, as ruas com mais movimento, os pontos comerciais disponíveis. Bateu na porta 3 vezes e Sophie atendeu imediatamente, já pronta, com um vestidinho amarelo e os cabelos loiros presos em 2 trancinhas. Você veio! Ela gritou, pulando animada. Mamãe, ele veio! Maia apareceu atrás dela, secando as mãos num pano. Ela usava uma calça jeans clara e uma blusa branca simples, os cabelos loiros soltos caindo sobre os ombros. Havia algo diferente nela, um brilho nos olhos claros. Esperança. Bom dia, ela disse, com um sorriso pequeno, mas genuíno. Bom dia, Antônio respondeu. Prontas para encontrar o lugar perfeito? Sophie pegou a mão dele sem cerimônia. Vamos no seu carro? Vamos. É bonito? Sophie, não fica perguntando isso. Maia repreendeu, pegando a bolsa. Tá tudo bem, Antônio riu. É bonito, sim. E tem banco de couro. Os olhos da menina brilharam. O trajeto até o centro foi preenchido com a tagarelice animada de Sophie, que não parava de fazer perguntas. Sobre o carro, sobre os prédios que passavam, sobre tudo. Maia ia quieta no banco da frente, olhando pela janela. Mas Antônio percebia o sorriso discreto no canto da boca dela. Quando chegaram ao centro, Antônio tinha uma lista mental de 5 pontos comerciais que poderiam funcionar. O primeiro era numa rua movimentada, com muito fluxo de pessoas, mas quando entraram, o espaço era escuro, apertado, com uma janela minúscula que mal deixava a luz entrar. Maia olhou ao redor e balançou a cabeça imediatamente. Não, muito fechado. Tem certeza? A localização é ótima. Antônio argumentou. Tenho certeza. Um salão precisa de luz. As clientes precisam ver a cor do esmalte direito, o cabelo no espelho. Isso aqui parece uma caverna. Sophie concordou com a cabeça, fazendo cara séria. Parece a casa da bruxa. Antônio riu. Tá bom. Próximo. O segundo ponto era maior, com 2 janelas grandes, mas ficava numa rua sem movimento algum. Maia nem entrou direito. Ninguém vai vir até aqui. Tem que ser num lugar que as pessoas passem, que vejam. Certo, anotado. O terceiro era perfeito em termos de tamanho e localização, mas o aluguel era absurdamente caro. Antônio nem piscou quando viu o valor, mas Maia franziu a testa. Isso aqui vai sugar todo o lucro. Não faz sentido. Eu posso cobrir a diferença? Não. Ela o interrompeu, firme, mas educada. A gente é sócios, lembra? Tem que fazer sentido financeiro. Se não faz, a gente não pega. Antônio assentiu, respeitando completamente a posição dela. Gostou daquilo. Gostou que ela tinha opinião própria e não tinha medo de dizer. O quarto ponto era bom, mas tinha um problema sério de infiltração no teto. Maia olhou para cima, viu as manchas de umidade espalhadas e já estava saindo. Próximo. Sophie estava começando a ficar cansada, arrastando os pés e reclamando que estava com fome, quando chegaram ao 5º e último ponto da lista de Antônio.
Era numa rua tranquila, mas movimentada, com lojas de roupas, uma cafeteria charmosa, uma papelaria. O tipo de lugar onde mulheres iam fazer compras e podiam aproveitar para fazer as unhas também. O espaço tinha uma vitrine grande na frente e, quando entraram, Antônio viu os olhos de Maia mudarem completamente. O salão era vazio, com piso de cerâmica clara e paredes brancas sem vida. Mas o que realmente fazia diferença eram as janelas. 3 janelas enormes que inundavam o espaço com luz natural abundante. O sol da manhã entrava dourado, fazendo tudo brilhar, dançando nas paredes brancas. Maia parou no meio do salão vazio e ficou ali, parada, apenas sentindo o espaço. Sophie correu até a janela maior. Mamãe, olha, dá para ver a rua toda e tem uma árvore bem na frente. Mas Maia não estava ouvindo. Ela girou lentamente, olhando cada canto, cada parede, cada centímetro daquele lugar. Os olhos claros brilhavam de um jeito diferente. E então fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse absorvendo a energia do lugar. Antônio esperou em silêncio, respeitando o momento. Quando ela abriu os olhos de novo, estavam brilhando intensamente. Úmidos. Maqui tem cheiro de recomeço. A voz dela estava embargada, cheia de emoção contida. Antônio sorriu, sentindo o peito apertar de um jeito bom. É esse, então. Maia assentiu, incapaz de falar por alguns segundos. Apenas acenou com a cabeça, as lágrimas começando a cair devagar pelo rosto. Sophie correu até ela e abraçou as pernas da mãe com força. A gente achou, mamãe. A gente achou nosso salão. Maia se abaixou e abraçou a filha com força, escondendo o rosto nos cabelos loiros da menina. Os ombros tremiam levemente. Antônio sentiu algo apertar no peito. Não era pena, era algo completamente diferente. Era a sensação de estar fazendo algo certo. Algo que importava de verdade. Algo que mudava vidas. Ele se aproximou e colocou a mão no ombro de Maia com delicadeza. Pode ficar tranquila, eu vou dar todo o suporte. Ela olhou para ele, os olhos vermelhos, mas sorrindo. Obrigada, de verdade. Obrigada por acreditar na gente. Não precisa agradecer. A gente tá junto nisso. Parceiros. Eles fecharam o contrato na segunda-feira seguinte. Antônio cuidou de toda a papelada, mas fez absoluta questão de colocar o nome de Maia em todos os documentos como sócia legítima. 50% cada. Exatamente como tinha prometido. Sem pegadinhas, sem letras miúdas. A reforma começou na quarta-feira, e foi aí que tudo mudou de verdade. Antônio apareceu no salão na primeira manhã de reforma, com um engenheiro experiente e um arquiteto renomado. Eles mediram, desenharam, planejaram. Mas quem tomava todas as decisões era Maia. Onde ficar as cadeiras, onde colocar as bancadas, que cor pintar as paredes, como distribuir a iluminação. Branco? O arquiteto sugeriu, consultando a prancheta. É neutro, clean, atemporal. Rosa claro, Maia disse com convicção. Não pink, rosa claro, suave. Vai deixar o ambiente acolhedor, feminino sem ser exagerado. Perfeito. Antônio concordou sem questionar. Rosa claro. Sophie estava sentada no chão empoeirado, desenhando no caderninho novo que Antônio tinha comprado para ela. Quando a mãe perguntou, e você, amor, que cor você acha que fica bonita? Amarelo, a menina gritou sem hesitar. Igual o sol. Bem alegre. Então a gente faz uma parede amarela. Maia decidiu, olhando para o arquiteto. A parede do fundo. Amarelo suave, cor de girassol. Vai dar alegria para o ambiente. O arquiteto anotou tudo com atenção. Antônio passou a ir todo dia acompanhar a reforma. De manhã, antes das reuniões importantes. À tarde, depois do almoço. E assim aos poucos, foi ficando mais tempo. Ajudava a carregar material pesado, segurava a escada, passava tinta nas paredes. No começo, Maia estranhou bastante. Você não precisa fazer isso. A gente contratou gente qualificada para isso. Eu sei, mas eu quero ajudar. Você vai sujar o terno, estragar. Antônio olhou para o terno italiano impecável que estava usando e deu de ombros. Então eu tiro o terno e tirou.
Apareceu no dia seguinte de jeans desbotado e camiseta simples, pronto para trabalhar de verdade. Maia ficou olhando para ele com uma expressão estranha. Surpresa, talvez, admiração. As semanas passaram rapidamente. A reforma avançava bem. E Antônio percebeu que estava passando cada vez mais tempo com Maia e Sophie, não só no salão, mas na casa delas também. No começo, eram apenas conversas rápidas. Maia oferecia um café enquanto esperavam o engenheiro chegar. Sophie mostrava um desenho novo que tinha feito. Pequenas coisas sem importância aparente. Mas aos poucos, foi se tornando rotina natural. Antônio começou a aparecer de manhã bem cedo. Maia sempre tinha café fresco passado, cheirando a aconchego. Ele sentava na mesinha velha da cozinha. Tomava o café em canecas desemparelhadas. Comia pão com manteiga que Sophie insistia em passar para ele pessoalmente. Tem que passar bastante, a menina dizia séria, espalhando uma camada generosa, senão não fica gostoso de verdade. E Antônio comia, sorrindo, achando aquilo a coisa mais deliciosa do mundo. Mais gostoso que qualquer café da manhã de hotel 5 estrelas. Ele começou a perceber as pequenas coisas do cotidiano delas, como Maia sempre levantava meia hora mais cedo para fazer o café da manhã caprichado da filha. Como ela verificava a mochila de Sophie 3 vezes antes de mandar para a escola, conferindo se tinha tudo. Como ela guardava moedinhas num pote de vidro velho para comprar algo especial para a menina no fim do mês. Um dia, Sophie estava chorando sentada na mesa da cozinha porque tinha esquecido completamente de fazer o dever de casa de matemática. Eu vou levar bronca, mamãe. A professora vai brigar muito comigo. Maia estava visivelmente desesperada, tentando consolar enquanto olhava o relógio. A gente faz agora, rapidinho, antes da aula começar. Mas eu não sei fazer, é muito difícil. Antônio, que tinha chegado naquele exato momento, se aproximou com calma. Posso ver? Sophie mostrou o caderno, fungando alto, as lágrimas escorrendo. Eram contas simples de adição e subtração, mas ela estava completamente confusa com o raciocínio. Vem cá. Antônio puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Vamos fazer juntos, devagar, sem pressa. Ele explicou com paciência infinita, usando desenhos simples, moedas da mesa, palitos, o que fosse preciso para ela entender o conceito. Maia ficou encostada na pia, observando em silêncio, os olhos claros marejados de gratidão. Meia hora depois, o dever estava completamente pronto. Sophie pulou da cadeira e abraçou Antônio com força, quase o derrubando. Obrigada, você é o melhor do mundo inteiro. E Antônio sentiu algo derreter dentro dele, algo que estava congelado, endurecido, fazia muito tempo. Ele começou a ajudar com outras coisas também. Consertou a torneira da pia que pingava irritantemente há meses. Trocou a lâmpada queimada do corredor que Maia não alcançava. Ajudou a carregar as compras pesadas do mercado. Montou a mesinha nova que ela tinha comprado usada. Você não precisa fazer isso. Ela dizia sempre, mas com menos convicção a cada vez. Eu sei. Mas eu quero. De verdade. E era verdade absoluta. Ele queria. Pela primeira vez em anos, Antônio queria fazer coisas simples, coisas normais, coisas comuns, coisas que não envolviam dinheiro, ou negócios fechados, ou status social. Ele queria estar ali, naquela cozinha pequena e apertada, tomando café em caneca velha rachada, ouvindo Sophie contar animada sobre a escola. Vendo Maia sorrir quando conseguia tirar uma mancha difícil da roupa da filha. Era tudo tão simples, tão comum, tão incrivelmente diferente do mundo dele, e tão infinitamente melhor. Uma noite, depois que Sophie já tinha dormido, Antônio e Maia ficaram na cozinha conversando baixinho. Ele tinha ficado para jantar, algo que estava se tornando frequente. Tinham comido macarrão simples com molho de tomate caseiro, e Antônio tinha achado genuinamente mais gostoso que qualquer jantar de restaurante estrelado. Posso te fazer uma pergunta? Maia disse, mexendo distraidamente no café. Claro, qualquer uma. Por que você está fazendo tudo isso? Antônio olhou para ela, confuso. O salão?
Não. Bem, sim, o salão também. Mas é tudo isso. Você vem aqui todo dia. Ajuda com tudo. Conserta coisas. Fica para jantar. Brinca com a Sophie. Ensina ela. Por quê? Por que você realmente está aqui? Ele ficou em silêncio por um longo momento, pensando com cuidado na resposta. Porque vocês me lembraram do que é importante de verdade, ele disse finalmente, com sinceridade crua. Eu passei anos construindo um império, ganhando dinheiro, comprando coisas caras, colecionando conquistas, mas no fim, eu não tinha nada de verdade, ninguém de verdade. Era tudo vazio. E aí eu conheci vocês duas e vi que vocês têm tudo o que realmente importa. Tem uma a outra, tem amor real, tem alegria genuína, tem conexão, coisas que dinheiro não compra. Nunca vai comprar. Maya olhou para ele com ternura profunda. Você está se permitindo viver de novo? De verdade? Acho que sim. Ele sorriu. E era um sorriso diferente, verdadeiro. E é por causa de vocês. Completamente. A Sophie adora você, Maya disse baixinho, quase num sussurro. Ela fala de você o tempo todo. Sobre como você é legal, como você ajuda, como você ensina, como você é paciente. Ela nunca teve isso. Nunca teve uma figura assim presente na vida dela. E você? Antônio perguntou antes de pensar, antes de poder se segurar. O que você acha de mim? Maya segurou o olhar dele por longos segundos. Seus olhos claros estavam sérios, honestos. Eu acho que você é uma boa pessoa, de verdade. Não está fingindo, não está representando. E isso é incrivelmente raro no mundo de hoje. Eles ficaram ali, no silêncio confortável da cozinha pequena, e Antônio percebeu com absoluta clareza que não queria estar em nenhum outro lugar do mundo. Não nas suas mansões vazias e frias, não nos restaurantes caros e impessoais. Não nas festas cheias de gente falsa sorrindo com segundas intenções. Queria estar exatamente ali, naquela mesa velha arranhada, naquela cozinha apertada com pia que pingava, com aquela mulher incrível que o ensinava a viver de novo, com aquela criança que o fazia lembrar da pureza. E pela primeira vez em 3 anos longos e vazios, ele se sentiu verdadeiramente em casa. Em casa de um jeito que suas mansões nunca foram. O dia da inauguração amanheceu perfeito. Céu azul sem nuvens, sol brilhando forte, uma brisa leve que balançava a árvore na frente do salão. Era como se até o tempo estivesse conspirando a favor delas. Antônio chegou cedo, às 7 da manhã, e encontrou Maya já lá dentro. Ela estava limpando os espelhos pela 3ª vez, nervosa, os cabelos loiros presos num coque alto. Usava um vestido rosa claro que combinava perfeitamente com as paredes do salão. Você não dormiu, né? Ele perguntou, encostando na porta. Maya se virou, sobressaltada, e sorriu. Dormi, mais ou menos. Umas 2 horas. Ela admitiu. Não conseguia parar de pensar. E se ninguém aparecer? E se der errado? E se... vai dar certo? Antônio a interrompeu com firmeza. Olha esse lugar. Olha o que você construiu. As pessoas vão vir. Com certeza. Ela olhou ao redor. O salão estava impecável. As paredes rosa claro transmitiam aconchego. A parede amarela do fundo irradiava alegria. Os espelhos com luzes ao redor brilhavam. As cadeiras giratórias novas estavam alinhadas perfeitamente. As bancadas organizadas com produtos de qualidade. Tudo estava pronto. É bonito mesmo, né? Maya disse baixinho, os olhos brilhando. É lindo, e é seu. Sophie chegou meia hora depois, usando um vestidinho amarelo igual à parede. Os cabelos soltos com uma tiara. Ela carregava uma pilha de panfletos que Antônio tinha mandado imprimir. Eu vou entregar para todo mundo, ela anunciou com convicção. Para todas as mulheres da rua. Você tem certeza, meu amor? Maya perguntou. Não é obrigada. Eu quero, é o nosso salão, mamãe. Eu tenho que ajudar. E saiu correndo para a rua antes que Maya pudesse dizer mais alguma coisa. Antônio a seguiu discretamente, só para garantir que estava segura. Sophie abordava cada mulher que passava com um sorriso enorme e 2 dentes faltando na frente. Oi,
A gente inaugurou um salão hoje. Olha que lindo, ela dizia, entregando os panfletos. Minha mãe faz unha. Ela é a melhor. E tem espelho com luzinha. As mulheres sorriam, pegavam os panfletos. Algumas até alisavam os cabelos da menina. Muitas prometiam aparecer. Às 9 da manhã, a equipe chegou. Maia tinha contratado 3 pessoas. Júlia, uma manicure experiente que tinha trabalhado com ela num salão anos atrás. Ana, uma cabeleireira jovem, mas talentosa, que estava começando a carreira. A Denise, uma esteticista que fazia design de sobrancelhas. Todas mulheres batalhadoras, todas conhecidas de Maia, todas com histórias parecidas. Trabalhadoras, honestas, dedicadas. Esse lugar tá lindo, Júlia exclamou ao entrar. Maia, você conseguiu, de verdade. A gente conseguiu. Maia corrigiu, abraçando a amiga. Antônio ficou no canto, apenas observando. Maia apresentou ele rapidamente como sócio, mas deixou claro que ela comandava o salão. Ela explicou as regras, os horários, como funcionaria a divisão de comissões. Tudo justo, tudo transparente. Às 9h30, a primeira cliente entrou. Era uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos, sorriso simpático. Ela tinha visto Sophie entregando panfletos e resolveu conferir. Acabei de inaugurar? Ela perguntou, olhando ao redor. Que gracinha, tudo tão limpo, tão organizado. Inauguramos hoje mesmo, Maia disse, a voz tremendo levemente de emoção. Quer fazer as unhas? Quero, sim. E pode fazer aquelas francesinhas? Adoro. Claro. Senta aqui. Maia sentou a senhora numa cadeira, preparou tudo com cuidado e começou o trabalho. Suas mãos tremiam um pouco no início, mas logo encontraram o ritmo. O ritmo de quem fazia aquilo há 11 anos. O ritmo de quem amava o que fazia. Sophie ficou sentada no chão do salão, colorindo e conversando com a senhora, que achava ela adorável. Às 10 horas, mais 2 clientes entraram. Às 10h30, mais 3. Ao meio-dia, o salão estava lotado, todas as cadeiras ocupadas. Júlia fazendo unha, Ana lavando cabelo. Denise cuidando de sobrancelhas, Maia correndo de um lado para o outro, atendendo, organizando, sorrindo sem parar. Antônio ficou ali, encostado na parede perto da entrada, apenas observando. O coração apertado de orgulho. Não era orgulho dele, era orgulho dela, de Maia, de tudo que ela tinha conquistado. Ele via o jeito que ela conversava com as clientes, atenciosa, carinhosa, interessada de verdade. Perguntava sobre a vida delas, sobre a família, sobre o trabalho. Não era só profissional, era humano. As clientes saíam felizes. Não só com as unhas bonitas, mas com o sorriso no rosto. Com a sensação de terem sido ouvidas, acolhidas. Esse salão é maravilhoso. Uma das clientes disse ao sair. Voltarei com certeza. Traga as amigas. Sophie gritou da porta, acenando. Às 3 da tarde, Maia finalmente teve 5 minutos de pausa. Ela se jogou numa cadeira, exausta, mas com os olhos brilhando de felicidade pura. Antônio trouxe uma garrafa de água para ela. Toma, você precisa se hidratar. Obrigada. Ela bebeu metade da garrafa de uma vez. Antônio, tá acontecendo. De verdade. Olha quantas clientes. Olha o movimento. Eu te falei que ia dar certo, mas é diferente ver com os próprios olhos. Ela olhou ao redor, ainda tentando processar. Esse lugar é meu, nosso. A gente fez isso. Você fez isso. Ele corrigiu. Eu só dei a estrutura. O talento, o trabalho, a dedicação, tudo é seu. Maia se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas que ela não tentou esconder. Obrigada por acreditar quando nem eu acreditava mais. A voz dela quebrou um pouco no final. Antônio se agachou na frente dela, segurando a mão dela com delicadeza. Você sempre teve o que era preciso. Sempre. Você só precisava da oportunidade. E eu tive sorte de poder dar isso. Não foi sorte, ela disse, apertando a mão dele. Foi você escolher acreditar, escolher confiar, escolher investir numa desconhecida
que você viu num restaurante. Uma desconhecida que me mostrou que ainda existe bondade no mundo. Ele lembrou. Uma desconhecida que dividiu comida com um estranho. Você não é uma desconhecida, Maya. Você é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. Ela sorriu através das lágrimas. Você também mudou, sabia? Desde aquele dia no restaurante, você tá diferente, mais leve, mais presente, mais vivo. É porque eu aprendi com vocês, com você e com a Sophie. Aprendi a viver de novo. Sophie apareceu correndo, interrompendo o momento. Mamãe, mais uma cliente chegou, e ela disse que viu no grupo do WhatsApp. As mulheres estão compartilhando. Maya se levantou num pulo. Sério? Já tá compartilhando? Tá. Ela mostrou. Tem foto do salão e tudo. Maya riu, incrédula e feliz. A gente viralizou no bairro. O resto da tarde foi um turbilhão. Cliente atrás de cliente. O telefone tocando com gente marcando horário. As manicures trabalhando sem parar. O som de risadas, conversas, secadores, água correndo. O som da vida acontecendo. Quando o salão finalmente fechou, às 7 da noite, todos estavam exaustos. Júlia, Ana e Denise se despediram, felizes, comemorando o primeiro dia. Maya trancou a porta e se apoiou nela, olhando para o salão vazio agora. Sophie estava sentada numa cadeira, balançando as pernas, cansada, mas sorrindo. Antônio estava guardando algumas coisas. A gente fez, Maya disse para o silêncio. A gente realmente fez. Você fez, mamãe. Sophie corrigiu. Você é a melhor. Maya foi até a filha e a pegou no colo, mesmo a menina estando grande demais para isso. Abraçou com força. Será a gente fez, meu amor. Juntas. Você, eu e o Antônio. Sophie olhou para Antônio por cima do ombro da mãe. Ele é parte da família agora, né, mamãe? Maya ficou em silêncio por um segundo. Depois olhou para Antônio, que tinha parado de guardar as coisas e estava olhando para as duas. É. Ela disse baixinho. Acho que é. Antônio sentiu o peito apertar. Não disse nada. Apenas sorriu. E naquele momento, naquele salão que cheirava a recomeço, cercado por aquelas duas pessoas que tinham mudado completamente a vida dele, Antônio Medeiros soube que tinha finalmente encontrado o que procurava. Não era sucesso, não era dinheiro, não era reconhecimento, era pertencimento, era família, era amor. E pela primeira vez na vida, ele tinha tudo o que realmente importava. Uma semana depois da inauguração, Antônio apareceu no salão no fim da tarde com uma proposta. Maya estava terminando de atender a última cliente do dia, aplicando a camada final de esmalte vermelho nas unhas dela, quando ele entrou. Sophie estava sentada no chão desenhando, como sempre. Oi! A menina gritou, largando o lápis e correndo para abraçá-lo. Antônio a pegou no colo com facilidade. Oi, campeã, como foi o dia? Cheio! A mamãe não parou nem um minuto. Maya olhou para ele e sorriu, cansada, mas satisfeita. O salão tinha estado movimentado todos os dias desde a inauguração. Era mais do que ela tinha sonhado. Só mais um minutinho, ela disse, concentrada nas unhas da cliente. Antônio esperou pacientemente, Sophie ainda no colo, contando sobre um desenho que tinha feito na escola. Quando Maya terminou e a cliente saiu satisfeita, ela finalmente pôde respirar. Que dia! Ela suspirou, limpando a bancada. Eu queria convidar vocês para jantar. Antônio disse diretamente. Maya parou o que estava fazendo. Jantar? É, para celebrar. O salão tá indo bem, a parceria tá funcionando. Achei que seria bom comemorar. A gente pode fazer um jantar em casa. Maya começou, mas ele balançou a cabeça. Não. Dessa vez eu quero levar vocês para um restaurante, um lugar legal. Vocês merecem. Sophie pulou animada. Um restaurante de verdade? Com cardápio e tudo? Antônio riu. Com cardápio e tudo. Maya hesitou. Ela não estava acostumada com isso. Restaurantes caros, jantares fora, não fazia parte da realidade dela. Antônio, não precisa... Eu sei que não precisa. Ele a interrompeu gentilmente. Mas eu quero. Deixe eu fazer isso por vocês. Por favor. Havia algo na voz dele.
Uma sinceridade que Maia não conseguia recusar. Tá bom, ela cedeu, mas nada muito chique. Eu não tenho roupa para lugar muito chique. Você tá linda do jeito que tá. Sempre. Maia corou levemente e desviou o olhar. Quando? Hoje. Agora, se vocês puderem. Hoje? Ela olhou para si mesma, ainda com o uniforme do salão. Passa em casa, se arruma rápido. Eu espero. Meia hora depois, Maia e Sophie estavam prontas. Maia tinha trocado para um vestido simples azul marinho que realçava os olhos claros dela. Sophie usava o vestidinho amarelo favorito, os cabelos soltos brilhando sob a luz do poste. Antônio as levou até um restaurante no centro da cidade. Não era o mais caro da região, mas era bonito, aconchegante, com luzes suaves e música ambiente tranquila. O tipo de lugar onde as pessoas iam para celebrar ocasiões especiais. Quando entraram, Sophie arregalou os olhos. É tão bonito, ela sussurrou, impressionada. O garçom os levou até uma mesa perto da janela. Trouxe os cardápios e Maia sentiu o estômago apertar quando viu os preços. Antônio, isso aqui é muito caro. Peçam o que quiserem. É para celebrar nossa parceria. Sua voz era firme, mas gentil. Não era condescendência, era generosidade genuína. Sophie folheava o cardápio fascinada, mesmo sem entender metade das coisas escritas. O que é risoto? É tipo um arroz cremoso, Maia explicou. Bem gostoso. Eu quero. Maia pediu para si um prato simples de frango. Sophie pediu o risoto. Antônio pediu um filé. E quando o garçom perguntou sobre bebidas, ele pediu suco natural para Sophie e água para todos. Sem vinho? O garçom perguntou, surpreso. Sem vinho. Obrigado, Maia notou. Notou que ele não pediu álcool, que ele estava ali, presente, querendo realmente aproveitar o momento com elas. A comida chegou e estava deliciosa. Sophie comia o risoto com os olhos brilhando de felicidade. Maia saboreava cada garfada, tentando gravar aquele momento na memória. Antônio observava as duas com um sorriso tranquilo. Tá gostoso? Ele perguntou. Tá maravilhoso. Maia respondeu sinceramente. Obrigada por isso. Por tudo. Não precisa agradecer. Vocês merecem. Eles conversaram sobre o salão, sobre as clientes, sobre os planos para o futuro. Sophie contava histórias engraçadas sobre a escola, fazendo os dois rirem. Foi durante a sobremesa, um pudim de leite que Sophie insistiu em experimentar, que a conversa mudou de tom. Antônio ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse reunindo coragem. Então, com cuidado, perguntou. E o pai da Sophie? O garfo de Maia parou no ar. Ela olhou para ele, surpresa com a pergunta direta. Sophie continuou comendo o pudim, distraída com a textura cremosa. Maia respirou fundo. Colocou o garfo de volta no prato. Foi embora quando soube que eu estava grávida. Ela nunca conheceu. A voz dela era calma, mas carregava anos de dor guardada. A gente tinha uns 6 meses de namoro. Eu achei que era sério. Achei que a gente ia construir algo juntos. Ela olhou para baixo, mexendo no guardanapo. Quando eu contei que estava grávida, ele ficou em silêncio, não disse nada. No dia seguinte, ele tinha sumido. Mudou de cidade, trocou de número, me bloqueou em tudo. Maia. Antônio começou, mas ela continuou. Eu tentei encontrar ele. Tentei falar com a família dele. Nada. Ele simplesmente desapareceu. Como se eu e o bebê não existíssemos. Ela limpou discretamente uma lágrima que escapou. Minha mãe me ajudou muito. Ela ficou comigo durante toda a gravidez. Me apoiou. Mas quando a Sophie nasceu, ele não estava lá. Nunca esteve. E provavelmente nunca vai estar. Sophie olhou para a mãe, percebendo a mudança no tom da conversa. Tá tudo bem, mamãe. Eu não preciso de pai. Eu tenho você. Maia sorriu através das lágrimas e acariciou os cabelos loiros da filha. Você tem, sim, meu amor. Antônio ficou em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção contida. Ela merece muito mais, e você também. Maia olhou para ele. Havia algo diferente no jeito que ele a olhava. Não era pena, era respeito.
era admiração. Obrigada, ela disse baixinho. Você criou uma menina incrível sozinha. Trabalhou, batalhou, nunca desistiu. E ainda ensinou ela a ser generosa, a se importar com os outros. Isso é raro. Você é incrível, Maya. Ela desviou o olhar, claramente desconfortável com o elogio, mas sorrindo. Eu só fiz o que tinha que fazer. Não. Você fez muito mais do que tinha que fazer. Você fez o extraordinário parecer comum. Sophie, percebendo que o momento estava ficando emotivo, mudou de assunto com a naturalidade das crianças. Antônio, você tem filho? Sophie, Maya repreendeu, mas Antônio balançou a cabeça. Tá tudo bem. Ele olhou para a menina. Não, eu não tenho filhos. Por quê? Sophie, isso não se pergunta. Maya tentou intervir, mas Antônio sorriu. Porque eu nunca encontrei a pessoa certa para construir uma família. E durante muito tempo, eu nem achava que queria isso. E agora? Sophie perguntou, com aquela curiosidade inocente. Antônio olhou para Maya, depois para Sophie. Agora eu acho que mudei de ideia. O silêncio que seguiu foi pesado de significado. Maya segurou o olhar dele por alguns segundos antes de desviar, o coração batendo mais rápido. O resto do jantar fluiu tranquilo. Conversas leves, risadas, Sophie contando mais histórias. Mas algo havia mudado. Algo havia sido dito sem palavras. Quando saíram do restaurante, a noite estava fresca e estrelada. Sophie caminhava na frente, pulando de um pé para o outro, ainda empolgada com o jantar especial. Maya e Antônio caminhavam lado a lado, em silêncio confortável. Obrigada, ela disse de novo. Pelo jantar, pela conversa, por tudo. Obrigada a você, ele respondeu, por confiar em mim, por me deixar fazer parte da vida de vocês. Você já é parte. Maya disse simplesmente. Não sei mais como seria sem você. Antônio sentiu o peito apertar de um jeito bom. Eles chegaram ao carro e ele abriu a porta para elas. Sophie entrou falando sem parar sobre o pudim. Maya entrou mais quieta, mas com um sorriso pequeno nos lábios. Durante o caminho de volta, Antônio olhava pelo retrovisor e via Sophie quase dormindo no banco de trás, a cabeça caindo para o lado. Maya olhava pela janela, perdida nos próprios pensamentos, e ele percebeu, com absoluta clareza, que aquelas duas pessoas tinham se tornado as mais importantes da vida dele. Não eram mais apenas a mulher e a menina que ele tinha ajudado. Eram família. E pela primeira vez em muito tempo, Antônio se permitiu imaginar um futuro. Um futuro com elas. As semanas passaram e Antônio se tornou parte da rotina delas de um jeito tão natural que parecia que sempre esteve ali. Ele aparecia toda manhã para tomar café. Chegava quando o sol ainda estava nascendo, batia na porta 3 vezes e Maya já tinha o café pronto. Sentavam os 3 na mesinha da cozinha, comendo pão com manteiga. Conversando sobre os planos do dia, Sophie contava sobre as lições da escola. Maya comentava sobre as clientes agendadas. Antônio dividia histórias engraçadas de reuniões, ou simplesmente ouvia, sorrindo, absorvendo aquela paz que ele nunca tinha sentido antes. Depois do café, ele levava Sophie para a escola. A menina adorava ir no carro dele, cantando músicas infantis no caminho, e Antônio cantava junto, sem vergonha alguma. Deixava ela na porta, esperava até ela entrar e acenar, e só então ia embora. No meio da manhã, ele passava no salão para ver como Maya estava. Às vezes levava um café para ela, porque sabia que ela esquecia de se alimentar quando estava atarefada. Ela sempre sorria quando o via entrar. Aquele sorriso que fazia os olhos claros dela brilharem. No almoço, muitas vezes, ele comia com elas. Maya preparava comida simples, arroz, feijão, um bife, uma salada. Nada sofisticado. Mas Antônio achava delicioso. Achava que tinha mais gosto, mais vida, do que qualquer refeição cara que já tinha comido. À tarde, ele buscava Sophie na escola. A menina saía correndo, a mochila pulando nas costas, e pulava no carro contando tudo o que tinha acontecido. Cada detalhe, cada brincadeira, cada descoberta. E Antônio ouvia tudo com atenção genuína. Em casa,
Ele ajudava com o dever. Sentava ao lado dela na mesa, paciente, explicando matemática, português, ciências. Sofia às vezes ficava frustrada, mas ele nunca perdia a calma. Vamos tentar de novo, devagar. Você consegue. E ela conseguia. E sorria orgulhosa. E Antônio sentia uma satisfação imensa com cada conquista daquela criança. Maia observava tudo isso com um misto de gratidão e algo mais. Algo que ela ainda não sabia nomear. Algo que crescia no peito dela cada vez que via Antônio rindo com Sophie. Cada vez que ele ajudava sem ser pedido. Cada vez que ele olhava para ela com aqueles olhos que diziam mais do que as palavras. Um fim de tarde de sexta-feira, depois que Sophie já tinha dormido cedo, exausta de uma semana agitada na escola, Maia e Antônio ficaram sentados no pequeno sofá da sala. Ela tinha colocado um cobertor sobre as pernas porque a noite estava fria. Ele estava ao lado dela, próximo mas respeitoso, olhando para a xícara de chá nas mãos. Posso te contar uma coisa? Antônio perguntou de repente, a voz baixa. Maia se virou para ele. Claro, sempre. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse organizando os pensamentos. Então começou. Fui noivo, há 3 anos. Maia esperou sem interromper. Ela se chamava Amanda. Linda, elegante, de família conhecida. Eu achei que ela era a pessoa certa. Achei que a gente ia construir uma vida juntos. Ele respirou fundo. 2 semanas antes do casamento, descobri que ela estava grávida. Mas não era meu filho. Era do ex-namorado dela. E o pior não foi nem a traição. A voz dele ficou mais dura. O pior foi descobrir que tudo era um plano. Ela ia casar comigo, ter o filho, esperar um tempo e depois pedir divórcio, garantir uma pensão milionária. Eu vi as mensagens, li cada palavra, cada detalhe do plano deles. Maia colocou a mão sobre a dele instintivamente. Antônio, descobri que era uma golpista. Só queria status, dinheiro, posição social. Ele continuou. Não era amor. Nunca foi. Era interesse puro. Ele olhou para Maia e havia dor nos olhos dele. Fechei meu coração desde então. Decidi que nunca mais ia confiar em ninguém, que era mais seguro ficar sozinho do que arriscar ser enganado de novo. E você ficou sozinho, Maia disse baixinho, entendendo. Fiquei, por 3 anos, até aquele dia no restaurante. Ele apertou a mão dela. Mas vocês me veem como eu sou, sem querer nada em troca. A voz dele estava embargada. Vocês não sabiam quem eu era quando dividiram a comida comigo. Vocês não se importaram com dinheiro ou status. Vocês se importaram porque eu era um ser humano com fome. E isso mudou tudo para mim. Maia sentiu os olhos encherem de lágrimas. Você também mudou tudo pra gente. Ela confessou. Você apareceu e acreditou quando ninguém mais acreditava. Você me deu uma chance quando eu achei que nunca ia conseguir ter meu próprio negócio. Você tratou a Sophie como se ela importasse de verdade. Ela importa, Antônio disse com convicção. Vocês duas importam, mais do que qualquer coisa. Eles ficaram em silêncio por um momento. O tipo de silêncio confortável que só existe entre pessoas que se entendem de verdade. Então Antônio se virou completamente para ela. Olhou nos olhos claros dela, com uma intensidade que fez o coração de Maia acelerar. Eu não quero mais ficar sozinho, ele disse simplesmente. Você não tá sozinho, Maia respondeu, a voz trêmula. Você tem a gente. Eu sei, mas eu quero mais. O ar entre eles ficou carregado. Maia entendeu o que ele estava dizendo sem precisar de palavras. Via no jeito que ele a olhava, no jeito que ele tocava a mão dela. No jeito que ele estava presente todos os dias. Antônio, ela começou, insegura. Eu sei que é cedo. Ele a interrompeu gentilmente. Eu sei que a gente mal se conhece, mas eu também sei que nunca senti isso antes. Essa certeza, essa paz, essa conexão. Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Eu não quero te apressar, não quero te pressionar. A gente vai no tempo que você precisar, um dia de cada vez. Mas eu precisava que você soubesse que eu tô aqui, que eu quero ficar. Não como sócio, não como amigo,
mas como algo mais. Maia sentiu as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de esperança, de felicidade. Eu também sinto, ela confessou, a voz quebrando. Eu fico esperando você chegar de manhã, fico feliz quando você aparece no salão. Fico sorrindo quando vejo você com a Sophie. E isso me assusta, porque faz muito tempo que eu não sinto nada assim. Você não precisa ter medo, Antônio disse, os olhos fixos nos dela. Eu não vou embora, não sou ele, eu fico. Promete? Prometo. Com tudo que eu tenho, eu fico. E então, pela primeira vez, ele se inclinou devagar e beijou a testa dela. Um beijo suave, respeitoso, cheio de promessa. Maia fechou os olhos, sentindo a respiração dele perto, o calor dele, a presença dele. Quando ele se afastou, os dois estavam sorrindo. Um dia de cada vez, ela disse. Um dia de cada vez. Ele concordou. E ficaram ali, no sofá pequeno daquela sala simples, de mãos dadas, olhando para frente, sabendo que algo tinha mudado entre eles. Não era mais apenas amizade, não era mais apenas parceria. Era o começo de algo verdadeiro, algo que nenhum dos dois esperava encontrar, mas que ambos precisavam desesperadamente. E pela primeira vez em anos, tanto Antônio quanto Maia se permitiram acreditar que talvez, apenas talvez, o amor ainda existia. O tipo de amor que não vem com interesse, que não vem com cálculo, que não vem com máscaras. O tipo de amor que simplesmente acontece quando duas almas feridas se encontram e decidem se curar juntas. Um dia de cada vez. As coisas mudaram depois daquela conversa no sofá, mas não mudaram de repente. Mudaram devagar, como as estações do ano. Mudaram nos pequenos gestos, nos olhares, nos silêncios confortáveis. Antônio continuava aparecendo todo dia, mas agora havia algo diferente no ar. Uma leveza, uma certeza silenciosa de que ele pertencia ali. Numa manhã de terça-feira, ele chegou mais cedo que o normal. Maia ainda estava de roupão, os cabelos loiros bagunçados, preparando o café da manhã. Sophie ainda dormia. Desculpa chegar tão cedo, ele disse, entrando. Não consegui dormir direito. Tudo bem. Maia sorriu. Quer ajudar a fazer o café? E ele ajudou. Cortou o pão, pôs a manteiga na mesa. Encheu os copos de suco, movendo-se pela cozinha pequena como se sempre tivesse feito aquilo, como se fosse sua cozinha também. Quando Sophie acordou e veio arrastando os pés, ainda sonolenta, ela nem se surpreendeu ao ver Antônio ali. Bom dia, ela disse, esfregando os olhos e subindo no colo dele naturalmente. Bom dia, campeã. Dormiu bem? Dormi. Sonhei que a gente tinha um cachorro. É? E que tipo de cachorro? Um grande, bem peludo. Maia observava os dois conversando enquanto mexia os ovos na frigideira. Havia algo tão natural naquilo, tão certo. Depois do café, enquanto Sophie escovava os dentes, Antônio pegou a lancheira dela para ajudar a arrumar. Colocou o sanduíche que Maia tinha preparado, a fruta cortada, o suco. E então, pegou um bloquinho de post-it que Maia usava para anotações e escreveu algo rapidinho. Colou dentro da tampa da lancheira. Maia viu de longe, mas não perguntou. Apenas sorriu. Quando deixou Sophie na escola mais tarde, a menina abriu a lancheira na hora do lanche e encontrou o bilhetinho. Boa aula, campeã. Ela sorriu enorme e guardou o papel no bolso do uniforme com cuidado. Aquilo virou costume. Todo dia, um bilhetinho diferente. Você é incrível. Arrebenta hoje. Orgulhoso de você. Brilha, campeã. Sophie colecionava todos. Guardava numa caixinha de sapato embaixo da cama. Às vezes pegava e lia de novo, sorrindo sozinha. À tarde, quando Antônio a buscava na escola, ela sempre mostrava o que tinha aprendido, e ele sempre ouvia com atenção total. Um dia, ela saiu com um rolo de papel na mão. Olha o que eu fiz na aula de artes. Antônio desenrolou. Era um desenho colorido, com 3 pessoas. Uma mulher loira, uma menina loira e um homem alto,
Todos de mãos dadas, todos sorrindo. Embaixo, escrito com a letra torta dela: minha família. Antônio sentiu a garganta apertar. Tá lindo, Sophie. É a gente, ela disse, orgulhosa. Você, eu e a mamãe. É a gente. Ele levou o desenho para a casa de Maia e mostrou. Ela olhou, os olhos enchendo de lágrimas imediatamente. Ela te vê como família. Maia disse, a voz tremendo. Eu vejo vocês como família também. Eles penduraram o desenho na geladeira com um ímã. No lugar mais visível, as semanas continuaram, e os laços foram se formando em silêncio. Antônio começou a ajudar Sophie com os deveres todo dia. Eles sentavam na mesa da cozinha, cadernos espalhados, lápis coloridos por todo lado. Ele explicava com paciência. Ela aprendia aos poucos. Maia ficava na cozinha preparando o jantar, ouvindo os dois conversarem, sorrindo. Se eu tenho 5 maçãs e como 2, quantas sobram? Antônio perguntava. 3, Sophie respondia, orgulhosa. Isso mesmo. Você é muito inteligente. O senhor que ensina bem. A gente faz uma boa dupla. Uma noite, enquanto preparava a mesa para o jantar, Maia colocou 3 pratos automaticamente. Não pensou. Apenas colocou. Como se fosse natural. Como se sempre tivesse sido assim. Antônio notou. Viu os 3 pratos, os 3 copos, os 3 garfos, e sentiu algo aquecer no peito. Sobrou espaço para mim? Ele perguntou, brincando. Maia olhou para os pratos e percebeu o que tinha feito. Corou levemente. Sempre. Ela disse simplesmente. Eles jantaram juntos, como toda noite agora, conversando sobre o dia, rindo das histórias de Sophie, planejando o fim de semana. Depois do jantar, Sophie tomava banho e colocava o pijama. Então os 3 se sentavam no sofá para assistir algo na TV. Sempre desenho animado que Sophie escolhia. A menina ficava entre os dois, a cabeça indo de um ombro para o outro conforme o sono chegava. Maia de um lado, Antônio do outro e ela no meio, conectando os dois. Numa dessas noites, Sophie dormiu antes do desenho terminar. A cabecinha caiu no colo de Antônio. Ele olhou para baixo, viu a menina dormindo tranquila e sentiu uma onda de amor tão forte que quase doeu. Ela te ama. Maia sussurrou, para não acordar a filha. Eu também amo ela. Antônio respondeu. E não havia dúvida na voz. Era verdade absoluta. E eu? Maia perguntou baixinho, vulnerável. Antônio olhou para ela. Os olhos claros dela estavam brilhando na luz fraca da TV. Você também. Ele disse simplesmente. Eu amo você também. Não era uma declaração dramática. Não tinha música de fundo ou momento planejado. Era apenas a verdade dita em voz baixa numa noite comum. E de alguma forma, isso tornava tudo mais real. Maia sentiu as lágrimas caírem. Lágrimas de felicidade. Eu também te amo, ela confessou. Não sei quando aconteceu, mas aconteceu. E ficaram ali, Sophie dormindo entre eles, e se olharam por cima da cabeça da menina, sorrindo, sabendo que aquilo era real, que aquilo era para sempre. Antônio carregou Sophie para o quarto dela com cuidado. Colocou na cama, cobriu com o cobertor, beijou a testa dela. A menina murmurou algo no sono e se virou, abraçando o ursinho de pelúcia. Quando voltou para a sala, Maia estava guardando as coisas. Ele ajudou. Eles trabalhavam em sincronia perfeita, sem precisar falar. Ele lavava, ela secava, ele guardava, ela organizava. Como um casal que vive junto há anos. Quando terminaram, já passava da meia-noite. Antônio deveria ir embora. Mas nenhum dos dois queria que ele fosse. Fica, Maia disse de repente. Ele olhou para ela, surpreso. Não desse jeito. Ela disse rápido, corando. Fica no sofá. É tarde, e você está cansado. Não precisa dirigir até em casa agora. Antônio sorriu. Tem certeza? Tenho. A gente é família, lembra? Família cuida um do outro. Então eu fico. Maia trouxe um travesseiro e um cobertor. Arrumou o sofá para ele. Ficaram parados um de frente para o outro, sem saber exatamente como se despedir. Então, Maia se inclinou e beijou o rosto dele, perto da boca, mas não na boca. Um beijo de boa noite.
Um beijo de promessa. Boa noite, ela sussurrou. Boa noite, ele respondeu. Ela foi para o quarto. Antônio se deitou no sofá, puxou o cobertor e ficou olhando para o teto no escuro. Podia ouvir Maia se mexendo no quarto. Podia ouvir Sophie respirando tranquila. Podia sentir o cheiro daquela casa. Sabão em pó, café, algo que cheirava a lar. E percebeu que não queria estar em nenhum outro lugar. Não nas suas mansões vazias, não nos hotéis de luxo. Não em nenhum lugar que não fosse ali. Porque ali era onde ele pertencia. Com elas, sua família. A família que ele escolheu. E que o escolheu de volta. E naquela noite, Antônio Medeiros dormiu melhor do que tinha dormido em anos, porque pela primeira vez ele estava em casa de verdade. 6 meses se passaram desde aquele dia no restaurante. 6 meses de café da manhã juntos, de deveres de casa, de jantares em família, de risadas, de bilhetinhos na lancheira, de desenhos na geladeira. 6 meses de amor crescendo silenciosamente, construído dia após dia. Era uma sexta-feira tranquila. Maia tinha feito um jantar simples, frango assado com batatas e salada. Sophie tinha comido bem, animada contando sobre a aula de artes, mas o cansaço da semana inteira pesou. Ela caiu de sono ainda na mesa, a cabecinha pendendo para o lado, os olhos claros se fechando sozinhos. Vem, meu amor, vamos te colocar na cama, Maia disse suavemente. Antônio se levantou e pegou a menina no colo com cuidado. Sophie murmurou algo incompreensível. Abraçou o pescoço dele e voltou a dormir. Ele a levou para o quarto, colocou na cama com delicadeza, cobriu com o cobertor favorito dela, aquele com estrelinhas amarelas. Ajeitou o ursinho de pelúcia ao lado dela e ficou ali por alguns segundos, apenas observando. Beijou a testa dela demoradamente. Boa noite, campeã. Ele sussurrou. Quando voltou para a sala, Maia estava na varanda pequena dos fundos, apoiada no parapeito de madeira gasto, olhando para o céu estrelado. A noite estava fresca, com uma brisa leve que balançava os cabelos loiros dela e trazia o cheiro de flores do jardim da vizinha. Antônio se aproximou em silêncio e ficou ao lado dela. Por alguns minutos, apenas ficaram ali, lado a lado, em silêncio confortável. Em que você está pensando? Ele perguntou finalmente. Maia sorriu sem tirar os olhos do céu. Em como a vida muda rápido. 6 meses atrás, eu estava lutando sozinha, mal conseguindo pagar as contas, dividindo um prato de comida com minha filha. E agora eu tenho um salão. Tenho estabilidade. Ela se virou para ele, os olhos brilhando. Tenho você. Antônio pegou a mão dela com delicadeza. Os dedos se entrelaçaram naturalmente. Maia, eu preciso te falar uma coisa. Ela o olhou, esperando, o coração acelerando. Ele respirou fundo, reunindo coragem. O coração batia forte, mas era de nervosismo bom. De certeza. Achei que nunca mais ia confiar em ninguém. Depois do que aconteceu com Amanda, depois de descobrir que ela só queria me usar, eu construí muros enormes ao meu redor. Muros tão altos que ninguém conseguia me alcançar. Ele apertou a mão dela. Achei que nunca mais ia querer formar uma família. Achei que era mais seguro ficar sozinho, que era melhor não arriscar, não sentir, não se abrir. Maia ouviu em silêncio, os olhos claros fixos nele. Mas vocês mudaram isso. Você e a Sophie. Vocês me mostraram que ainda existe bondade no mundo, que ainda existe amor de verdade. Amor sem interesse, amor sem cálculo. A voz dele ficou mais intensa. E eu quero isso, Maia. Quero formar uma família com você. Não um dia, não no futuro, agora. Já somos uma família, eu sei, mas eu quero oficializar. Quero que o mundo saiba. Ele fez uma pausa, engoliu em seco. E eu quero reconhecer a Sophie como minha filha. Maia arregalou os olhos, as lágrimas começando a cair imediatamente. Antônio, eu sei que ela tem um pai biológico, eu sei que eu não sou esse homem, mas ele não está aqui. Ele nunca esteve. E eu quero estar. Quero ser o pai dela de verdade. Quero que ela tenha meu sobrenome, se você deixar. Quero poder dizer para o mundo inteiro que aquela menina incrível
é minha filha. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, limpando as lágrimas. Eu amo vocês duas, mais do que achei que era possível amar alguém, e eu quero passar o resto da minha vida provando isso. Todo dia, de todas as formas. Maia soluçou, incapaz de falar por alguns segundos. As lágrimas caíam sem parar, mas ela estava sorrindo. Você já é da gente, Antônio. Já é. Faz tempo. Desde aquele dia que você apareceu na nossa porta. Desde o primeiro café da manhã. Só faltava dizer isso. Ele puxou ela para um abraço apertado. Maia escondeu o rosto no peito dele, chorando de felicidade, segurando a camisa dele com força. Isso é um sim? Ele perguntou, a voz embargada. É um sim, ela respondeu, olhando para ele. Para tudo, para a família, para o reconhecimento, para a vida inteira. Antônio sorriu, e era o sorriso mais bonito que ele já tinha dado. E então, finalmente, ele a beijou de verdade. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessa e amor. Um beijo que selava tudo o que tinha sido construído. Um beijo que dizia mais do que 1000 palavras. Quando se separaram, os dois estavam chorando e sorrindo. A Sophie vai surtar quando souber, Maia disse, rindo no meio das lágrimas. Então vamos contar amanhã juntos. E contaram. Na manhã seguinte, sábado, os três tomaram café da manhã juntos como sempre. Sophie estava animada, tagarelando sobre o parquinho que queria ir à tarde. Antônio e Maia trocaram um olhar. Era a hora. Sophie, meu amor, a gente precisa te contar uma coisa importante. Maia começou. A menina parou de comer, percebendo o tom sério. O que foi? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, Antônio disse, sorrindo. Na verdade, tá melhor do que ótimo. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, ficando na altura dos olhos claros da menina. Sophie, você sabe que eu amo você, né? Sei, ela respondeu, sorrindo. E eu te amo também. E você sabe que eu amo sua mãe? Sei. Vocês ficam se olhando com cara de bobos, ela disse, fazendo os dois rirem. É verdade, Antônio admitiu. E por causa disso, eu quero perguntar uma coisa muito importante para você. Sophie ficou séria, prestando atenção. Você deixaria eu ser seu pai? De verdade? Não só de brincadeira, mas de verdade mesmo? Com papel assinado e tudo? Os olhos da menina se arregalaram. Ela olhou para a mãe, que estava chorando. Olhou de volta para Antônio. Você quer ser meu pai? Quero. Muito. Se você deixar. Sophie ficou em silêncio por 2 segundos, e então pulou da cadeira e se jogou nos braços dele com força. Sim, 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 ela gritou, abraçando ele. Eu quero. Você já é meu pai no coração. Agora vai ser de verdade. Antônio a abraçou de volta, escondendo o rosto nos cabelos loiros dela, chorando abertamente. Maia se juntou ao abraço, e os três ficaram ali, entrelaçados, chorando e rindo. Uma família, de verdade, escolhida com amor. Na segunda-feira seguinte, Sophie foi para a escola com um brilho diferente nos olhos. Na hora da apresentação de um projeto sobre família, ela foi até a frente da sala, segurando um desenho novo que tinha feito no fim de semana. Essa é minha família, ela disse, mostrando o desenho de 3 pessoas de mãos dadas. Minha mãe, eu e meu pai. A professora sorriu. Que lindo, Sophie. Seu pai vai à escola buscar você. Vai. Ele busca todo dia. E naquela tarde, quando Antônio apareceu na porta da escola, Sophie correu até ele e, na frente de todas as outras crianças e pais, gritou, Esse é o meu pai. Ele chegou depois, mas ficou para sempre. Antônio a pegou no colo, os olhos marejados. Para sempre. Ele repetiu, prometo. As semanas seguintes foram de adaptação feliz. Antônio reorganizou tudo para ter mais tempo. Passou a trabalhar de casa nos dias que podia. Participava de cada momento da vida delas. Um dia, Maia estava no salão atendendo quando ele apareceu. Oi, ela disse, surpresa. Esqueceu alguma coisa? Não, vim ajudar. Ajudar? É, o salão tá cheio.
Você precisa de ajuda. E ele começou a varrer o chão, limpar os espelhos, organizar os produtos, oferecer café para as clientes. Maia observava tudo com um sorriso no rosto. Aquele homem bilionário, ali, limpando o chão do salão. Por amor, por escolha. As clientes adoraram. Acharam ele atencioso, educado, prestativo. Seu marido é um amor. Uma delas comentou. Maia não corrigiu, apenas sorriu. Ele é mesmo. À noite, depois de um dia cheio, os três se sentaram no sofá velho para assistir um filme. Sophie escolheu uma animação sobre uma família de super-heróis. Eles se acomodaram. Maia de um lado, Antônio do outro. Sophie no meio. Mas aos poucos, Sophie foi escorregando para o colo de Antônio. A cabecinha se apoiou no peito dele. Os olhos foram fechando, e ela dormiu ali, tranquila, segura. Maia se aproximou e se aninhou no ombro de Antônio. Ele passou o braço ao redor dela, puxando ela mais perto. O filme continuava, mas nenhum dos dois estava prestando atenção. Estavam apenas sentindo aquele momento, aquela paz, aquela completude. Antônio olhou para Sophie dormindo no colo dele. Olhou para Maia encostada nele. Olhou ao redor daquela sala pequena, com móveis velhos, com paredes que precisavam de pintura, e disse baixinho, mais para si mesmo, agora sim, eu tenho tudo. Maia ouviu, apertou a mão dele e sussurrou de volta, a gente tem tudo. E tinham mesmo. Não era a riqueza que Antônio possuía, não eram as mansões ou os carros ou as empresas. Era aquilo, era aquele momento, era aquela menina dormindo tranquila. Era aquela mulher ao lado dele, era aquela sensação de pertencer, era amor construído no cotidiano, feito de presença, feito de cuidado, feito de verdade. Era uma família que ninguém planejou, mas que todo mundo escolheu, e era perfeito, absolutamente perfeito. Do lado de fora, a noite estava fria e estrelada, mas dentro daquela casa pequena havia calor, havia luz, havia amor. E pela primeira vez em muito tempo, todos os três sabiam exatamente onde pertenciam. Ali, juntos, para sempre. Antônio fechou os olhos, sentindo o peso acolhedor de Sophie no colo, o calor de Maia ao lado, o cheiro daquela casa que agora era sua casa também. E pensou em como a vida tinha mudado desde aquele dia no restaurante, desde aquele copo de água. Desde aquele gesto simples de uma mulher e uma menina que dividiram o pouco que tinham. Elas não sabiam, mas tinham salvado ele. Tinham mostrado que ainda existia bondade, que ainda existia amor verdadeiro. E agora ele tinha uma família de verdade. Não por sangue, mas por escolha, por amor, por compromisso. E era tudo o que ele sempre quis, tudo o que sempre precisou. Tudo. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Muito obrigado pelo apoio de sempre.